dia. Hoje é 29 de março de 2023 e nós estamos aqui reunidos com prazer imenso de receber o Dr. Edson Souza, mais famoso como Edson da creatinina. Dr. Edson se dispôs a falar conosco. Como a gente estava conversando, nós não temos, a maioria dos brasileiros, principalmente, não fala de história, não conhece a história, né? Então, o Dr. Edson vai mostrar para nós, espero que vocês guardem com muito carinho essa aula, porque o Dr. Edson, ele sempre está inovando, colocando coisas novas. Dr. Edson é professor associado de nefrologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é mais conhecido como embaixador da creatinina. E vocês vão entender no decorrer da aula dele o porquê que ele tem esse nome, né? Então, Dr. Edson, eu vou deixar a palavra agora com você, para que você possa explanar aqui a sua aula. Tem várias outras pessoas de outros centros também nos assistindo. Então, muito obrigada por ter aceitado esse desafio. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra e um prazer estar aqui de novo, né? Eu sou habitué dessas reuniões. Infelizmente, elas são exatamente na hora da nossa reunião lá no Hospital Pedro Ernesto. Mas como eu fiquei durante um bom tempo em casa por causa da Covid, eu assistia todas as sessões e assisto às reuniões gravadas, né? Isso aí é uma grande atuação da Maria Alice, que eu tive o prazer de conhecer há cerca de 2 anos e meio, quando eu, exatamente por causa dessa reunião, né, e conhecendo o Marabude e o Horácio Ramalho, eu participei e gostei, né? É muito interessante, né? As reuniões são muito interessantes, de alto nível, e eu dissemino bastante esse conhecimento que eu adquiro aí com vocês. Como eu falei um pouco antes de começar, estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Está dando para ouvir bem. Tá. Como eu disse para a Maria Alice, é um pouco ambicioso esse título que ela colocou, História da Nefrologia, que a nefrologia tomou uma dimensão enorme, né? E eu tomei a liberdade de colocar uma breve história da nefrologia ou a introdução à história da nefrologia, porque em 1 hora seria impossível, né, falar tudo que eu gostaria de falar sobre a história da nefrologia. Como a Maria Alice falou, sou professor associado de nefrologia aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, nosso contato começou exatamente em termos de palestra, no dia 11 de agosto de 2021, mas eu já vinha assistindo às palestras do Hospital de Base São José do Rio Preto, e um dia tive a grata surpresa, né, e a honra de proferir essa palestra, que me deu muito conhecimento, porque eu busquei muitos dados que eu não conhecia, que eu vou tentar passar para vocês agora. Então, geralmente a gente acaba as reuniões agradecendo, mas eu vou começar agradecendo. Eu tive Covid grave, né, no comecinho, fez agora 3 anos, em março de 2020, fui uma das primeiras pessoas que teve Covid, e quando eu saí, né, eu tive insuficiência não aguda, tive que fazer uma traqueostomia, fizeram em mim uma traqueostomia, né, fiquei internado 35 dias, e quando eu voltei, que eu comecei a participar, eu fiquei na casa da minha irmã, que eu comecei a participar dessas reuniões, eu tive a surpresa, né, de receber palavras muito carinhosas da Maria Alice, que eu nunca tinha conhecido. Depois eu fui ver que ela era por causa da timidez dela, porque ela já deveria ser conhecida por todos há muito tempo, acho que foi uma falha no meu currículo, mas ela, naquela ocasião, proferiu palavras muito carinhosas, né, a meu respeito, né, que torceu muito sem nunca ter me conhecido também. Isso foi muito bom para a minha recuperação. E esse fato, né, que vocês estão vendo na imagem, que é o grupo de vocês com o Horácio aí na frente, me deu uma emoção incontida, porque eles fizeram
né, tudo que eu vinha fazendo há mais de 15, 20 anos, que era tentar mostrar que a creatinina era o nosso grande marcador. Então, quando ela me passou esse vídeo, e cada um de vocês que está nessa foto, né, não sei quantos estão aí, né, mas o Horácio e a Maria Alice estão aí, que falava hipertenso, sabe sua dose de sua creatinina, diabético, dose de sua creatinina, e no final todos em coro falaram, né, dose de sua creatinina, né, aquilo me deu uma emoção, assim, eu nunca tinha visto aquilo, né, aquilo para mim foi assim, o retorno, né, de uma luta de muitos anos, né, e quando pessoas do nível de vocês, né, reflete, né, em palavras, né, aquilo que eu vinha tentando falar, que não foi fácil, né, não foram todos que me apoiaram nesses anos, eu fiquei muito feliz. E aí eu sempre também dou o crédito para o presidente Maza, que ele foi o primeiro que teve a coragem ele fez um concurso, e essa frase, né, ame seus rins, dose sua creatinina, minha frase, né, ganhou o concurso, não sei se foi meio arrumado, mas eu ganhei, e ele colocou, né, na camisa do Dia Mundial do Rim, de 12 de março de 2020, ou seja, há 3 anos, a creatinina na camisa, coisa que nenhum presidente tinha tido coragem de colocar, porque nós estamos, assim, vamos dizer, subjugados à Sociedade Internacional de Nefrologia, que nunca teve coragem de colocar a creatinina no slogan, né, apesar de inúmeros pedidos que eu tenho feito durante todos esses anos. Então, o primeiro slide é de um agradecimento a vocês que fizeram isso, que era uma coisa que eu tinha um sonho, né, de ouvir as pessoas falarem do jeito que vocês falaram. Bom, aí o meu currículo, o mais importante para mim é ser professor associado de nefrologia da UERJ, mas tem quase 40 anos que eu estou lá, e eu sou chamado de Edson da creatinina, e vocês veem que o meu e-mail aí embaixo, quando eu mudei para o Gmail, era Centroim, mas eu já botei Edson da creatinina, está até errado, Edson da creatinina, tem um MD depois, @gmail.com. Outra coisa importante quando se fala em nefrologia, história da nefrologia, é dar o crédito também para o Décio Mion Júnior e o João Egídio, que fizeram o único livro da história da nefrologia brasileira, né? E depois o Maza, né, na gestão dele, fez um livro comemorativo de 60 anos da história da Sociedade de Nefrologia, né? Não é um livro da história da nefrologia, mas foi muito importante ele ter feito esse livro. Então, as duas únicas publicações oficiais, né? Tem outra lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, né? E são as 3 publicações que eu conheço, mas da Sociedade de Nefrologia, como um todo, são essas 2 publicações, e eu tirei muitos dados daí. Muito bem, eu fui convidado, né, pelo Dr. Pedro Gordon e pelo Natalino para fazer uma coluna no SBN Informa, chamada Você Sabia, né? Então, eu colocava dados interessantes sobre a história da nefrologia e depois eu comecei a colocar dados sobre a história da medicina de uma maneira geral. E durante 10 anos, eu fiz essas publicações, que eu compilei, né, todas elas do Atualidades em Nefrologia 13, e foram 38 edições, né, com 275 curiosidades da nefrologia e da medicina de maneira geral. E eu começo justamente usando uma das publicações, né, das curiosidades, que é a primeira, né? Você sabia que a palavra nefrologia foi colocada pela primeira vez em 1840 no Dunglison's American Dictionary, mas coube ao professor Hamburger, francês, introduzi-la na medicina em 1959, mudando o nome de La Société de Pathologie Renale para Société de Nefrologie. Isso foi quando a sociedade foi criada, em 1960. Bom, a nefrologia é uma especialidade nova. Até 1960, nos estágios avançados, quase todas as pessoas com insuficiência renal crônica, hoje chamada de doença renal crônica, morriam. A nefrologia evoluiu do mais complicado, que é o transplante e a diálise, para o mais simples, que é a prevenção. Essa frase é da doutora Raquel Bregman, que muitos de vocês devem conhecer aqui do Rio de Janeiro, e eu também sempre dou esse crédito para ela. E aí está a minha avó, logo depois que ela casou com meu avô, com a minha mãe, no colo,
e em 1958, aos 60 e poucos anos, ela, aqui na casa, ela morava em Curitiba, minha mãe também, e eu tinha 4 anos de idade, em 1958, quando ela veio de Curitiba. Naquele tempo, os grandes centros de medicina eram no Rio e São Paulo, e ela veio de Curitiba e foi internada na Casa de Saúde de São José, e ela me contava, né, que o médico entrou no quarto e falou que, infelizmente, a sua mãe falou para ela, né, a sua esposa falou para o meu avô, e a sua sogra vai morrer porque ela tem uma doença renal. Não existe tratamento para a doença renal e, infelizmente, ela vai falecer. Isso foi em 1958, ela entrou em coma e faleceu. Já existia transplante, já existia diálise, né, mas não para tratar pessoas de uma forma, né, na idade dela, né, com a doença renal crônica. Não existia diálise praticamente aqui no Rio de Janeiro, e no mundo estava começando a diálise nessa época. Qual a importância da nefrologia? Ela é muito comum, dizem que tem 10% da população com algum grau de doença renal. Ela é grave, ela é importante porque ela mata, né? Ela é tratável, isso é o mais importante, né, nos últimos anos, coisa que nós, da década de 70, 80, quando nós formamos, não existia tratamento, só substitutivo, mas hoje a gente trata o rim doente e, acima de tudo, ela é prevenível. Isso é que é o mais importante de tudo, é a gente constatar a doença renal precocemente para não deixar ela progredir. E aqui está o trabalho do doutor Josemir Lugon, esse à direita, esse do meio é um paciente transplantado, e à esquerda sou eu, quando ele escreveu, em 2013, um trabalho que ele fez, um trabalho observacional na saída das barcas aqui de Niterói, que ele perguntava para as pessoas o que era nefrologia. E apenas 28% sabiam o que era nefrologia. E ele dizia no final: espera-se que o maior conhecimento da especialidade pela população possa contribuir para a prevenção e atendimento mais precoce das enfermidades renais. Então, pouca gente sabe o que é nefrologia. Tem um trabalho agora recente sobre o conhecimento da creatinina, é mais triste ainda, porque apenas 5% das pessoas, é um trabalho do Dr. Geraldo, lá do Ceará, apenas 5% das pessoas sabem o que é creatinina. E a proposta dele é exatamente essa, que é educar as pessoas para maior conhecimento e maior prevenção da doença. Então, a história começa com Hipócrates, né, que dizia que a urina incolor é ruim, e nós sabemos que a urina que não concentra é ruim, mas as pessoas não sabem. Bolhas na superfície da urina indicam doença dos rins e sofrimento prolongado. Isso a gente conhece também, né, que a gente relaciona sempre, ensina para os alunos que bolha deve estar relacionada à proteinúria, e doença dos rins e da bexiga são de difícil cura em idosos. A gente sabe o quanto as pessoas sofriam, né, na época dele, certamente, com problemas de próstata, com infecções urinárias, mulheres com incontinência também, e certamente com infecção e morte, né? Então, ele, com a sua capacidade fantástica, foi capaz de escrever esses aforismos. E o doutor Sérgio Monteiro, que eu também faço uma homenagem a ele, que é esse de óculos, cá do meu lado, e do meu outro lado está a doutora Deisa, esposa dele. Foi onde eu comecei a fazer nefrologia, no Hospital de Bom Sucesso. E em 1978, teve o Congresso Brasileiro de Nefrologia aqui no Rio de Janeiro, e começou, ele quando colocou esse slide, que o nome do slide é La Femme Hydroptique, né, de hidropsia, de inchada, né? É uma pintura de Gerard Dou, lá de 1640 e poucos, e vocês estão vendo na imagem supostamente um médico, né, olhando a urina, né, fazendo a uroscopia, que é o que nós temos que fazer quando a gente tem um paciente renal, uma mulher sentada, né, a filha talvez lamentando, né, o estado dela, e alguém atrás também consolando, dando um pouco de comida para ela. Certamente essa pessoa, se tiver tido, né, um problema renal, certamente morreu em pouco tempo. Então, o doutor Sérgio foi o primeiro a me mostrar, né, a beleza das imagens, né, pintadas relacionando a nefrologia e a medicina de maneira geral. Então, essa palavra eu aprendi agora no último congresso, essa frase, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Em 1828, esse alemão, chamado Friedrich Wöhler, ele sintetizou a ureia.
Não se sabia para que servia a ureia, mas ele sintetizou em 1828. E esse é o pai da nefrologia, o chamado, conhecido como Richard Bright, né, primeiro a fazer a observação anemia, previa, né, que a pessoa ia morrer. Em um paciente e naquele tempo não tinha ainda aparelho de pressão, mas ele também identificava que o coração estava aumentado, né? Ele foi o primeiro a identificar uma síndrome cardiorrenal, né, em paciente com insuficiência renal. Então, ele, com essas observações, ele era capaz de observar o doente que chegava e, quando ele via edema, urina albuminosa, prostração, e dizia: esse paciente tem um problema renal grave e vai morrer. Ele já dosava a ureia. Então, a ureia foi a primeira substância, né, orgânica do nosso corpo, né, que foi dosada e relacionada com a insuficiência renal. Então, está aí o exame de urina, né, que ele fazia, vocês estão vendo em amarelo aqui, uma colher que ele bolava em cima de uma chama de vela, depois usaram o bico de Bunsen, e hoje nós usamos uma simples fita que identifica a alteração, se há proteína, depois se dosa a proteína na urina das 24 horas ou no spot. Tem uma imagem aqui de Cosme e Damião, né, fazendo a uroscopia também, a imagem do Bright, e eu fiquei aí em São Paulo, lá na Santa Casa, né, de São Paulo, onde tem muitas crianças com insuficiência renal, e as mães levavam, né, um kit, né, de ácido sulfossalicílico, que elas dosavam, colocavam a urina da criança e colocavam o ácido sulfossalicílico, e se floculasse era sinal que a criança estava com proteinúria, e eles tinham orientação de ir para o hospital nos casos de síndrome nefrótica. Então, está aí um rim de um dos pacientes do Richard Bright, né? Vocês veem que é um rim totalmente irregular, né? Um rim que era diminuído de tamanho, você não conseguia distinguir a córtex da medula, né? O rim real, que está lá no Hospital Guy's, em Londres. E a história da nefrologia se conta sempre em paralelo, né? As descobertas, a nefrologia clínica, a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante. E nós vamos ficar mostrando para vocês, né, as descobertas nessas diferentes áreas. Esse foi Thomas Graham, né, um escocês que tem a sua estátua lá em Glasgow. Por suas descobertas, ele era um químico, e ele fez o primeiro conceito de diálise, né? É um químico escocês que, em experimentos, mostrou a diferença da passagem de substâncias colóides ou cristalóides por membranas semipermeáveis. Ele talvez, ou certamente, não tinha ideia, né, que isso iria salvar a vida ia dar a base, né, para a diálise do mundo inteiro, tanto peritoneal como hemodiálise, e ele tem que se dar o crédito que foi ele que fez essas primeiras descobertas. E aqui o descobridor, né, o cara que o primeiro sujeito que dosou a creatinina, Max Jaffe, há mais de 140 anos agora, né, ele dosou a creatina pela primeira vez, também não se sabia para que servia, ela era oriunda da creatina muscular, e ele dosou e começou a estabelecer os valores normais. Então, nós já tínhamos proteinúria, já tínhamos o quadro clínico, já tínhamos a ureia, e se sabia que era uma doença fatal. Então, os trabalhos já mostravam, no começo do século passado, serem estes os marcadores da função renal: ureia, creatinina, ácido úrico, todos derivados proteicos. Já tinha a importância do exame de urina, e que se identificava a urina avermelhada e a proteinúria. O que se levava horas para dosar, a gente sabe hoje que se dosa em 10 minutos uma creatinina e uma ureia, e o preço de custo de uma creatinina é de 38 centavos. Né? Pode se cobrar 10, às vezes cobram até 30 reais, mas que é um absurdo, mas cobrar mais de 10 reais no exame que custa 38 centavos é um roubo. Bom, então esse era o quadro das pessoas com insuficiência renal no começo do século passado. Então, esse quadro está na Tate Gallery de Londres, né?
é um quadro chamado The Doctor, né? E essa criança ela estava com uma doença incurável, e esse médico ficou ao lado dessa criança durante 48 horas, segundo descrito, e essa criança ele desenvolveu uma doença incurável. Eu coloco aqui que, como se ela tivesse uma doença renal, e o pai do lado do médico, impotente, a mãe chorando, né, ao lado do seu filho, e isso aí tocou, né, os médicos daquela época, dizendo, bom, a doença renal ela tem que ter um tratamento, porque todas as pessoas vão morrer de doença renal. E aí eu não sei quem, não vou saber nunca, né, pensou pela primeira vez num transplante. Né, e o transplante, a ideia do transplante vem de Cosme e Damião. As pessoas que contam a história do transplante começam contando a história do milagre, né, da retirada de uns dizem que foi um tumor, outros dizem que foi uma infecção da perna de um indivíduo do clero, que foi transplantado, foi retirada a perna de um escravo mouro e colocado no lugar do indivíduo do clero, e dizem que esse transplante deu certo. Né? Então, a ideia do transplante já vem lá da Idade Média, e eu acho que talvez, diante dessa possibilidade de transplante, os médicos e historiadores e veterinários, talvez, daquela época, olharam para os rins dos animais, vocês estão vendo, de cachorro, de rato, de macaco, de ovelha, de porco, de bovinos, gato, galinha, ovelha, quantos animais vocês quiserem, muitos rins são muito parecidos com os nossos, e alguém teve a ideia de fazer um transplante. E eles começaram a fazer xenotransplante, né? Autotransplante primeiro. Tiravam o rim do cachorrinho na região lombar e botavam, suturavam, né, com os ensinamentos de Alex Carrel, que nasceu em Lyon em 1902. Esse médico, Emmerich Ullmann, né, na Áustria, fez os transplantes de cachorro para cachorro, e os transplantes funcionaram. Então, já estavam se preparando para um transplante humano, que aconteceu, e o Mathieu Jabolet, em Lyon, na França, foi o primeiro a ter coragem de colocar um rim de um porco no braço de uma mulher com insuficiência renal aguda, intoxicada por mercúrio. Esse rim não deu certo, essa é uma foto real, né? Já existia fotografia nessa época, e está ele ali de bigodinho, ele no meio, né, fazendo o transplante, e o transplante trombosou imediatamente. Logo depois veio uma segunda mulher, também intoxicada por mercúrio, por tentativa de suicídio, e ele veio tirar o rim de um porco, tirou o rim de uma cabra e colocou também no braço. Esse transplante não deu certo, e eu li que o Mathieu Jabolet, ele quase foi expulso, né, da Sociedade Francesa de Medicina e de Cirurgia, né, porque ele estava fazendo experiências em humanos, né, retirando rins de animais e colocando no braço, né, de pessoas. Né. E hoje ele tem eu tenho essa foto, eu nunca fui em Lyon, mas lá nos prédios de Lyon, eles colocaram algumas imagens, né, em ladrilhos, e um dos presenteados, vamos dizer assim, dos homenageados, melhor dizendo, é o Mathieu Jabolet, porque foi o primeiro a fazer um transplante de animais para humanos, mas foi o primeiro. Como eu disse, a história se conta paralelamente, né, e lá na Johns Hopkins University, né, Abel, Runtre e Turner, em 1912, cunharam o termo rim artificial, né, tubos paralelos de colóide dentro de uma carcaça de vidro. Vocês veem que é bem parecido com o nosso capilar de hoje em dia. O processo artério-venoso sem bomba, tinha que secar uma artéria e uma veia, a salina ou soro artificial com dialisado, e a anticoagulação era com iridina. Né? Iridina você obtém na cabeça de sanguessugas. Né? Nunca foi usado em humano, né? E não deu certo essa diálise também. A heparina surgiu em 1916, e na Alemanha, o George Gunther foi o primeiro a utilizar, já tinham feito algumas experiências em coelhos, né, já tinham percebido a capacidade de diálise que o peritônio tinha, né, eles tiravam os rinzinhos dos coelhinhos e colocavam uma solução durante um tempo e depois drenava essa solução, como vocês sabem que faz a diálise peritoneal, e ele foi o primeiro, né, a fazer uma diálise peritoneal em humano. Isso aí, a paciente recebeu alta, mas faleceu em casa. E o George Rasch foi o primeiro, em 1924, a fazer a diálise
em seres humanos na Universidade de Gießen, lá na Alemanha, em 1924. Muito bem, indo para o transplante, né, viram que a diálise não dava certo, todas as pessoas morriam, né, e o Voronoi, eu já estava programando a minha ida na aposentadoria lá em Kiev, agora não sei se eu vou poder ir, né, com tanta guerra lá, não sei nem se o museu que tem lá a história do Voronoi tá inteiro ainda, né? Mas lá em Kiev, onde vocês estão ouvindo essas terríveis notícias da guerra, ele foi o primeiro a fazer 6 transplantes de humanos. Ele tirou rins de pessoas que já tinham morrido com o coração parado. Ele não respeitou o grupo ABO e todos os rins trombosaram. E olha onde é que ele colocava. Colocava numa artéria e numa veia femoral. Né? Então, eu sempre digo que você coloca um rim onde você quiser, tendo uma artéria e uma veia um do lado da outra, o que ocorre no corpo humano inteiro. Você pode botar na carótida do jugular, você pode botar nas 2 femorais e pode botar nas ilíacas, como no futuro acharam um lugarzinho na fossa ilíaca direita ou esquerda, né? Isso foi na França, em 53, como eu vou contar a seguir. Está aí o pai da hemodiálise. Esse homem, chamado William Kolff, na Holanda, né, foi o primeiro a utilizar uma membrana semipermeável que rolava salsichas, né? Ele tinha que dissecar uma artéria, uma veia. Ele usou uma bomba, né, de um carro Ford de 1912 ou 14, 1920, não sei exatamente o ano do carro que ele usou. Ele colocava uma lâmpada para aquecer o sangue que saía da artéria e entrava numa membrana que era enrolada num tambor. E colocava aqui embaixo, vocês estão vendo aqui à direita, lá embaixo, um tanque com 100 litros de água e que ele colocava os sais, sódio, potássio, cloro, glicose, para usar a força osmótica da glicose, e ele, quando aquilo saturava, ele trocava aquele banho e botava um banho novo, e ele dialisava pessoas praticamente em coma, né, com ureias de 800, 900, e quantas horas ele tinha que dialisar, né? Alguns morreram no acesso vascular, outros morreram de septicemia, mas uma sobreviveu. E quando acabou a guerra, né, e os americanos ofereceram para ele desenvolver o rim artificial lá em Seattle, e assim ele foi, e alguns desses rins vieram para o mundo inteiro, para 22 países. Então, eu sempre mostro esse slide, porque ele é muito interessante do que o Kolff falou, que foram os primeiros casos com insuficiência renal crônica, doença renal crônica. Em casos de uremia crônica irreversível, não existe indicação para o tratamento com rim artificial. Entretanto, a diálise pode ajudar. Eu boto esse verbo, né, aumentado de tamanho, porque é assim que eu ensino os mais jovens que começam a entender o que é diálise. A diálise, eu estou falando para nefrologistas, aí vocês sabem que ela não faz nada com o rim, né? Ela mantém o paciente vivo até que o rim se recupere. E essa mulher, né, foi o estímulo, né, para ele continuar. Sofia Shafstar, paciente 17, com uma colecistite aguda ictérica, nefrite por sulfa. Está aí o William Kolff, do lado do Maurício Ibrahim, que trabalha aqui com a gente, no congresso, pena que eu não o conheci, eu não pude ir nesse congresso, e aí está o rim artificial, levaram o rim que ele trabalhou para o pessoal ver, né? Então está aí o rim artificial, foi levado no congresso, para vocês entenderem um pouco mais. E quais eram os requisitos para a diálise? As membranas, o acesso à circulação era um grande problema, o sistema de interface, a anticoagulação já tinha heparina, primeiro só fizeram em agudos. As indicações eram as clássicas que vocês conhecem. Está aí os rins que ele construía, e quando ele foi para os Estados Unidos, o rim foi aperfeiçoado. As pessoas esquecem do Niels Auer, que ele fez um dialisador, ele era sueco, fez um dialisador vertical, e ele foi importante também nas cânulas de vidro para fazer acesso vascular e nas biópsias renais também. Sempre esquecem dele na história. E isso eu estava falando para a Maria Alice, que eu, nos meus 200 e tantos que você sabia, eu tinha esquecido do Thomas Hades, que foi o primeiro, né, a fazer a contagem das células no exame de urina, né? Tanto é que alguns falam o exame de Hades, né, a contagem de Hades, né? Muito bem, a biópsia renal também surgiu a partir da biópsia hepática, que são uma agulha de biópsia, os mais antigos reconhecem, né, totalmente diferente do que a gente tem hoje, e foi muito importante
para o desenvolvimento das glomerulopatias, né? Depois surgiu a microscopia óptica, a imunofluorescência e a microscopia eletrônica. O Tito Ribeiro de Almeida foi o nosso pioneiro aqui no Brasil. Ele fez uma diálise diferente do rim de couve em 1949. E esses rins do couve, lá nos Estados Unidos, foram levados para a Coreia e diminuiu para 50% a mortalidade, que era de 90%, dialisando as pessoas com insuficiência não aguda. Então, está aí o rim que levado para a Coreia, essa é uma foto da Coreia, né? E ao lado vocês veem um rim semelhante ao rim de couve que foi desenvolvido em Paris. Nos Estados Unidos, começaram a fazer o rim transplante utilizando rins de pessoas que tinham tido logo após a parada cardíaca e já colocavam o rim na coxa, assim como o Voronoi colocou, e alguns transplantes davam certo. Já usavam um pouco de corticoide, né, já sabiam perfundir o rim, tirar o sangue que vinha do cadáver, logo depois que o indivíduo morria, e alguns transplantes deram certo durante alguns meses, mas precisaram um pouco mais do que o corticoide. Na França, utilizaram rins de pessoas guilhotinadas. Eu tenho um filme que mostra isso bem, bem legal, o médico falando, né, que não tinha estômago, ele diz assim, na pá de estômago, né, para tirar o rim de pessoas guilhotinadas, mas muitos transplantes foram feitos com rins de guilhotinados lá na França. Até que na França também, em 52, 53, o Lambourgé, esse médico, o famoso médico francês, propôs o transplante de uma mãe para um filho de um garoto que tinha caído do telhado, tinha batido com a região lombar, e ele só tinha um rim. E o rim foi colocado na fossa ilíaca direita, já nos vasos ilíacos, e foi o grande passo, né, para o início. O transplante deu certo, né, durante alguns dias, não deu certo direto por causa da imunossupressão, mas pelo menos acho que 18 dias esse rim funcionou. Então está aí a imagem que eu sempre também dou crédito para o artista do livro da Irene Noronha. Só com essa imagem você dá aula durante 1 hora, mostrando os rins nativos pequenininhos, né, que nem o rim do Richard Bright, o rim vermelho, bonito, na fossa ilíaca, onde é colocado o rim, é uma imagem muito bonita. E esse é o grande divisor de águas do transplante, quando gêmeos idênticos univitelinos receberam, um recebeu o rim do outro, né, e esse rim durou durante 8 anos, mas teve recorrência da doença original, e o doador morreu 50 anos depois, e fez diálise também, mas só 50 anos depois. Eu sempre falo que eu podia falar de várias pessoas aqui, mas o doutor Jaime Landman, aqui no Rio, o doutor Emil Sabaga, em São Paulo, foram grandes pioneiros, junto com o doutor Magaldi, o doutor Molinari, o doutor Israel Nuzenweig, viajaram para Estados Unidos e para a França e trouxeram os conhecimentos para o desenvolvimento da nefrologia, e os rins foram mandados, né, para vários países do mundo, 22 rins em 14 países. Então, vocês veem aí, ele cobriu mais ou menos uma grande parte do globo, está aí o aspecto do rim do couve melhorado, e aí à direita a localização, né, para onde foram mandados, vieram 2 para São Paulo e 2 para o Rio de Janeiro. Então está aí a diálise, o rim é do tamanho de uma mesa grande, né? Então aí as pessoas fazendo diálise no Rio de Janeiro em 1956. Está aí no Globo. Super Rim começa a trabalhar no Hospital dos Servidores do Estado, 27 de junho de 1956. E embaixo tem o rim, que foi para a USP também. Então, estão aí os pioneiros da nefrologia do Brasil, né? Está aí o doutor Sabago, o doutor Gabriel Richer, que veio para o Brasil ensinar a fazer diálise, o doutor Magaldi e o doutor Israel. O doutor Landman começou a publicar, né, tanto a hemodiálise como a diálise peritoneal, na revista do Hospital dos Servidores, e nós conseguimos resgatar o único rim que veio aqui para o Rio de Janeiro, todos os outros se perderam, e na famosa reunião de São José do Rio Preto, que o Mário organizou depois de 20 anos, segundo curso intensivo de transplante renal, foi muito importante nós revermos as pessoas, né, e me deu o estímulo para eu pedir, né, eu achei esse rim lá aqui numa garagem de um centro de diálise aqui do Rio, né, e o doutor Marcos Reiter está com a seta. Nessa reunião aí de São José do Rio Preto, eu pedi para ele doar o rim para a Academia Nacional de Medicina, e ele não teve escapatória e teve que doar.
Aqui um agradecimento ao Mário também, que me recebeu na casa dele, lá em Boston, em 1985, foi muito importante o mês que eu passei lá com eles. Então, está aí o rim, quando chegou aqui na Academia Nacional de Medicina, ainda está aqui até hoje, não deve sair, e aqui a criação da Sociedade Internacional de Nefrologia pegou fogo no hotel que ia ser inaugurado, e a Sociedade Brasileira foi inaugurada antes, né, da Sociedade Internacional, mas no mesmo ano. Né, foi inaugurada lá na França, é uma cidade, Evian-les-Bains, e na França, e Genebra, na Suíça, né, e aí todas as pessoas que decidiram fazer nefrologia, entrar nessa empreitada. Né. Aqui está a nossa fundação, em 2 de agosto de 1960, antes da fundação da Sociedade Internacional, e aí só tem agora o único médico que ainda está vivo é o doutor Jenner Cruz, doutor Renato Kovar, que infelizmente faleceu há 2 anos, a doutora Elga também faleceu, e 2 pessoas que assinaram a ata da primeira, que foi assinada no Hospital das Clínicas, todos faleceram. Muito bem, o acesso vascular é um problema, esse médico chamado Stanley Sheldon foi o primeiro a desenvolver esses catéteres para acesso de veias e artérias, está ele fazendo diálise em agudo, e o nosso congresso, né, com a sociedade organizada, o primeiro congresso foi realizado aqui em 62, aqui no Rio de Janeiro. Então está aí o doutor Fábio Morínigo, né, que apresentou um trabalho sobre hemoglobinura paroxística noturna com insuficiência renal, e aqui o doutor Jaime Langema publicando não só hemodiálise, como diálise peritoneal, começando, né, a história da diálise aqui no Brasil. O grande problema era o acesso vascular, e o doutor Scribe, né, bolou o shunt arteriovenoso, né, tá em um shunt, eu dialisei algumas pessoas com esse shunt, né, mas não tinha diálise para todo mundo, então essa é a capa de uma revista famosa, né, a Life, e ele dizia na época, né, who lives, né, who dies, né, quem vive e quem morre, né. Era um grupo de pessoas, médico, enfermeira, alguém do clero, alguém da sociedade, que decidiam quantos iam fazer diálise, quem ia fazer diálise. Então está aí o shunt arteriovenoso e está aí o aspecto das pessoas que sobreviviam sem diálise, né? A dieta de arroz, antihipertensivo, diuréticos e antibióticos. O Rid-Kill, não vai dar para contar a história toda por cada hora, Kill com 2 Is e não 2 Ls, ele foi o primeiro a bolar esse rim diferente, né, lá na década de 70, e por causa daquela aula que eu dei há 1 ano e meio para vocês, né, para quem estava presente, eu fiz uma grande pesquisa sobre o Rid-Kill, e o Rid-Kill foi utilizado aí em São José do Rio Preto, o Horácio me mandou, o rim está aí, né? E aí, assim como eu cobrei do Marcos Reis para ele mandar o rim para a academia, o Horácio diz que vai tirar o rim lá do esconderijo que ele tem, que ele guardou o rim só para ele, e ele vai mostrar para todo mundo na inauguração acho que da biblioteca, do Centro de Jazz, alguma coisa ele pode falar depois. Então, no Ceará, está no Museu da Medicina lá do Ceará. O doutor Adib Jatemi dialisou algumas pessoas no Hospital das Clínicas. As enfermeiras fizeram trabalhos com o dialisador de Kill. Você vê que o Kill está aí com 2 L's, na verdade é K-I-I-L. E está aí, foi o Horácio que me mandou, em funcionamento o rim artificial no Hospital Infante Dom Henrique. Esse rim é que vocês têm aí, e eu estou cobrando aí do Horácio para ele tirar do baú. Isso é uma homenagem também para o doutor Bezas, né, que eu não conhecia, mas me falaram que foi ele que começou a fazer diálise aí em São José do Rio Preto. Né, e está aí o Horácio na inauguração da primeira sede da Sociedade de Nefrologia, lá na rua Leandro Dupré, em 1981, se não me engano, 82, e nós não tínhamos sede, passamos a ter uma sede. O Rio de Janeiro foi o primeiro a fazer um transplante renal, né? Isso aí tem uma disputa muito grande com o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas começou a fazer transplantes regulares 1 ano depois, né? O nosso rim foi em 64 e o deles em 65. E aí está o grande diferencial da nefrologia, né? Quando Cimino e Brescia
eu acho que eles foram soprados por uma informação divina, né? Bolaram, né? Você vê que o Kolff dialisou a primeira vez em 42 e só 30 anos depois, né? 20 anos depois, é que eles bolaram a fístula arteriovenosa, que todos vocês conhecem, mas sem essa fístula, a diálise hoje não seria o que é. E nos anos 80 surgiram os catéteres de dupla luz. Em Minas, vocês estão vendo uma diálise, um rim em banheira, né, antes de chegar ao rim, o rim artificial Traveno. A diálise peritoneal era feita de uma maneira medieval, vocês estão vendo aí uma arma branca, né, é assim que a gente furava o peritônio dos indivíduos, né, para colocar um catéter, mas a coisa evoluiu e hoje nós temos a CAPD e a APD, né, proporcionando para os nossos doentes uma vida razoavelmente boa, né, com a diálise. Esse é um rim lá, rim em banheira também, que chegou nos anos 70 aqui no Rio de Janeiro. Surgiu a residência em nefrologia, não vai dar para eu ler isso tudo. E o segundo grupo de pessoas que foi para os Estados Unidos, vamos dizer, o Fred Rosânio, o Ornelas, o Roberto Coelho da Rocha e o Horácio Falcão, que trouxeram aqui para o Brasil, né, alguns deles, o rim da Traveno, que foi esse que eu comecei, né, a dialisar na década de 70. Né? Vocês veem o aspecto do doente, 6 horas de diálise, e uma diálise também medieval, estourava, né, o cóio, né, esse era o nosso capilar, era esse aí não era um capilar, era um cóio, né, essa membrana ficava enrolada numa carapaça, e às vezes explodia lá dentro, não tinha nenhum alarme para a gente, quando a gente via, estava cheio de sangue, às vezes explodia aquilo, é lá no teto, alguns médicos, enfermeiros, certamente se contaminaram com hepatite B e C, talvez alguns até com HIV. Então, está aí a única foto que eu consegui, né, o Merege, quer dizer, o Nivaldo Merege, que foi nosso presidente, tem um dialisador, esse da MAT, né, eu dialisei milhares de vezes, né, com aquele cóio, mas não se guardou nenhum cóio, não sei se vocês têm algum cóio aí para contar a história. Então, não havia catéter de dupla luz, tratamento de água, eritropoetina, vitamina D, não existia nada do que a gente tem hoje. Então, os catéteres de dupla luz, e eu cheguei apaixonado pelo transplante, né? O Fred foi meu grande guru, né? O rim ficava, não existia nenhum tipo de organização. Olha, uma decência de sutura completa, nós transplantávamos, né, pessoas sem as mínimas condições para fazer transplante, pessoas desnutridas, né, pessoas que estavam muito mal, mas que iam morrer, e rapidamente houve uma mudança nesses 30 anos, todas essas máquinas foram para a sucata, e máquinas modernas foram chegando, a eritropoetina chegou em 87, né, e 2 palavras sobre Caruaru, né, que infelizmente aconteceu, 65 pacientes morreram quando utilizaram a água, né, de uma lagoa contaminada com cianobactérias, e a partir daí a diálise, evidentemente esses 65 faleceram, mas a diálise passou a ser muito mais segura a partir dessas mortes. A sede da SBN, que era alugada, passamos a ter uma sede própria, e novos tempos, né, New Times é o nome do prédio, surgiram da nefrologia. Inclusive com a criação do censo, que é fundamental, que a gente não tinha censo. Né? Quantas pessoas nós dialisamos? Quantas pessoas morrem? De que morrem? Né? Então, hoje nós temos, já saiu de 22, né, de 23, já estamos com 153 mil pessoas em diálise, né, com esse número absurdo, né, de 13 mil aqui no Rio, 153 no Brasil, 450 no mundo e 3 milhões ou mais no mundo inteiro, com esses diagnósticos que a gente conhece, hipertensão, diabetes, outros indefinidos, glomerulonefrite e rins policísticos. Certamente, muitos desses têm glomerulopatias não diagnosticadas. Infelizmente, o censo da SBN, apesar de ser fantástico, não mostra o acesso à primeira diálise. Né? Isso não mostra. Eu cobro sempre isso do Josemir e do Cécio, mas não mostra como foi o acesso na primeira diálise. Você pegar no momento, tem tantas pessoas com catéter, é uma coisa. Quantas pessoas estão em diálise ou fizeram a sua primeira diálise, né, com catéter? Então, num congresso só de acesso vascular, eu fotografei essa imagem do Cécio, que aí, nesse trabalho, ele mostra, né, o número de pessoas, quantos estavam com catéter na primeira diálise, e eu estou até cobrando do presidente novo, né, do Moura, que ele
converse, né, com o César, com o Josemir, para botar essa pergunta no próximo censo. A diálise hoje é extremamente moderna, vocês conhecem muito melhor do que eu, com eritropoetina, quelante, vitamina D, Viagra, novas medicações, né, para anemia e potássio agora estão chegando. Então, diferente daquela mulher lá da década de 50, 60, né, hoje nós temos um grupo de pacientes que você não diz que faz diálise, totalmente integrados, né, com a sociedade, né, os catéteres de dupla luz cada vez mais modernos. Existe um menu enorme, né, para diálise, tanto hemodiálise como diálise peritoneal. Se você deve fazer precoce ou tardia, e na insuficiência não aguda, é uma discussão que você tem, né? Né? E isso, nós chegamos na Academia Nacional de Medicina, e essa aula do professor Riela foi muito interessante, porque o ano passado ele mostrou o que há de novo na nefrologia em 2022, e ele repetiu a aula, reforçando o que ele mostrou em 22, reforçando com algumas novidades em 23, que agora, pelo adiantado da hora, não vai dar tempo de eu falar, mas é muito interessante as novidades da nefrologia. Então, no futuro, a diálise portátil do Dr. Victor Gura, será que é possível? Né? A maquininha de ficção do Star Trek hoje é uma realidade, né? Com não imediato você colocar, mas na ponta do dedo, né? Com o point of care da creatinina é real. O rim biônico, será que vai chegar algum dia? Né? Ou serão células troncos e cultura de célula, ou xenotransplante, né? Que já está sendo feito. Qual será o futuro, né? E esse médico aí do Star Trek fala da diálise como se fosse coisa das trevas, né? Nós vamos te dar um comprimido e você vai ficar bom sem nenhum problema. E nós fazemos prevenção, né? Então, o doutor Peter Ratcliffe, em 2019, ele ganhou um prêmio Nobel, há cerca de 4, 5 anos, ele é um nefrologista, ele já dizia, nesse trabalho de 2019, que o encaminhamento precoce era fundamental. O late referral, ele cunhou esse nome, late referral, nos pacientes em diálise, que se você pegasse esses pacientes precocemente, você poderia tratar melhor desse paciente. E o Dr. César foi o primeiro aqui no Brasil a repetir o trabalho do Ratcliffe 10 anos depois e mostrou que a maioria dos nossos pacientes, hoje eu digo que são 90% dos pacientes, então, certamente, acho que aí vocês devem ter um número menor, mas quando eu faço essa pergunta, quase todo mundo fala, de 90% a 100% fazem sua primeira diálise com um catéter pendurado no pescoço. Então, o ideal é a gente ter um diagnóstico precoce, chegar no tratamento conservador para oferecer para o paciente os 3 métodos de substituição, como essa senhorinha, né, do nosso ambulatório, né, como essa outra que está implantando o catéter, como essa outra enfermeira que fez o transplante preemptivo e teve uma filhinha sem nenhum problema. Nós já temos, inclusive, nefrologistas que fazem fístulas, né, esse aí é o doutor Flávio, aqui do Rio de Janeiro, que já fez 3.500 fístulas arteriovenosas, infelizmente o doutor Petean foi mais cedo do que nós imaginávamos. Então, eu gosto muito quando eu tenho paciente que fez diálise, né, e faz transplante, e tem neném, né, esse nenenzinho nasceu, foi mais um neném que nasceu aqui, e eu sempre dou crédito também à doutora Giana, que foi a primeira a pensar no programa Previna-se, né? Ela, antes do Dia Mundial do Rim, ela criou o Previna-se, falou na creatinina e falou no exame de urina. O Dia Mundial do Rim tomou uma dimensão enorme ao longo de 16, 17 anos, né, com vários temas, né? Infelizmente não colocaram a creatinina em nenhum deles, mas a Sociedade de Nefrologia, mais uma vez, colocou, né, saúde dos rins para todos e creatinina para todos. Eu estou aqui com esse aparelhinho que mede a creatinina no dedo, e está aqui o meu guru, né, conhecido de muitos de vocês, do Mário, do Horácio principalmente, que é o doutor Federico Rusani, que fez aniversário anteontem. Todo mundo rende homenagem a ele, que é o grande guru da nefrologia. Ele me deu a ideia da minha tese de mestrado e de doutorado, só isso. Mas, apesar disso tudo, um garoto que nem esse ainda chega com 5, 6 de creatinina, precisando do catéter no pescoço,
ou a Rutinha aí da esquerda, que a gente ajudou a transplantar 30 anos atrás, e com a Covid agora, ela perdeu, me mandou há cerca de 2 meses que ela tinha voltado para a diálise. Ou esse garoto chamado Pedro, que foi durante 2 anos a médicos passando mal, e levou 42 punções, e está com obstrução de todas as veias do abdômen, né, de ilíaca, né, e ele está com permiquete dialisando, e tem um filhinho de 2 anos, que eu não sei se um dia o pai dele vai voltar para casa, porque ele não tem mais acesso nem para fazer transplante. A fila de transplante é uma realidade, né, de todos os órgãos, e aqui a gente estimula as pessoas a pedir órgãos também, e essa é a minha fila, né, dos pacientes que iam fazer transplante, todos eles nunca, sempre entravam em diálise de urgência, precisando de um catéter no pescoço. A gravidade da situação é importante, os renais estão em desespero, o pagamento é ruim, e nós estamos agora com frentes parlamentares lá em Brasília para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. As mensagens finais, uma é da Heloísa, nossa transplantada há 47 anos, vai fazer há 48 anos, vai fazer agora. Queria eu que todos tivessem a história dela. Isso é um mapa que eu fiz ao longo desses anos de tudo que a gente pode tratar nas pessoas que têm insuficiência renal, e eu mostro para os alunos, olha quantas coisas a gente pode agir para diminuir a progressão da doença. E eu mostro sempre a história dessa moça que está com uma seta pendurada na cabeça dela assim, é uma colega minha de turma, hoje é uma excelente funcionária do Ministério da Saúde, e ela tem 2 de creatinina há cerca de 20 anos. A homenagens finais que eu faço ao Zé Roberto Coelho da Rocha, que tem uma placa aqui na Praça Nossa Senhora da Paz, e ele foi dos primeiros a me estimular com essa história da creatinina, ao Zé Roberto Ferezinho Moraes, que foi meu orientador da minha tese de doutorado, também, infelizmente, foi mais cedo do que a gente gostaria. E a saga da creatinina começou com essa revista Veja, que falava dos exames que a gente podia fazer, mas não falava do exame de urina e da creatinina. E eu botei uma camisa escrito com esse glomérulo, escrito creatinina, e saí pela rua pensando que todo mundo ia me perguntar o que era creatinina, e ninguém pergunta o que é creatinina. Aí eu tatuei com rena, né, a primeira vez no meu braço, e depois eu comecei a tatuar meu braço mesmo, real, né, e hoje eu tenho 4 tatuagens, né, todas elas relacionadas à nefrologia e à creatinina, é assim que eu dou aula e mostro para as pessoas. Uma época eu fui candidato a vereador, botei essa propaganda aí no carro, e acabei ficando 2 anos como vereador com esse nome, Edson da creatinina, mas não consegui mudar nada por lá. Depois de 2 meses que eu falava na creatinina lá na Câmara de Vereadores, saiu no jornal que os vereadores não aguentavam mais eu falar de tanta creatinina. Então está aí um pouco da minha saga de camisas, né, de relógios, de camisas que eu dou para as meninas, e até uma sandália havaiana que todo mundo ri, mas essa sandália foi o doutor Riela que vendeu num congresso lá de Curitiba em 2008. Né? Botava no jaleco, e hoje as pessoas respeitam. Né? E se vocês não acreditaram em nada do que eu falei, o House está aí para confirmar que a creatinina alta é a prova da falência renal. O sonho está virando realidade, pela primeira vez, um famoso, que eu não queria que ele tivesse insuficiência renal, mas o Gilberto Gil tem insuficiência renal e falou no Instagram que tem. Eu queria que ele falasse em todo show. Ele falou muito pouco, mas ele foi o primeiro a ter coragem de falar. Queria eu que o Messi, quando entrou lá no Paris Saint-Germain, usasse uma camisa da creatinina, né, ou o maior corredor do mundo, né, de maratona, também usasse uma camisa de creatinina e mostrasse para todo mundo a importância da creatinina. Para a gente evitar que crianças, que nem essa, né, que nem essas que vocês estão vendo, né, sofram, né, padeçam de uma máquina de diálise, e agradecer à diretoria da SBN, né, e vou citar aqui só o Moura, né, mas todos os outros são importantes, que colocaram a creatinina na camisa do Dia Mundial do Rim. E agora, para finalizar, eu criei, em 14 de 6 de 2019, os embaixadores da creatinina. Né? São pessoas que dão apoio, defesa, têm identificação com a causa, respeito e multiplicação da causa em si, que é a disseminação da creatinina. E a doutora... Aqui está a medalha da creatinina e o juramento do embaixador
da creatinina, que depois eu vou voltar. São vários estados que já têm os seus embaixadores, né, estão todos eles aí inscritos, e aqui hoje eu queria dar essa medalha. Eu já mandei para a Maria Alice, né, e mandei a medalha e o diploma, e nós vamos fazer agora aqui a sagração, a primeira sagração dos embaixadores da creatinina, que já tem a cadeira, a doutora Maria Alice tem a cadeira 47, e o doutor Horácio tem a cadeira 88. Então, eu pedi para a Maria Alice em segredo, para que ela trouxesse Você trouxe o juramento, Antes? Trouxe, está aqui o juramento. Então, eu queria que você organizasse aí para fazer com o Horácio o juramento e entrega o diploma e a medalha para ele, que o seu eu já mandei. Então, eu não sei, Edson, você tem mais alguma figura para mostrar ou eu posso passar aqui para a tela? Você vai compartilhar mais alguma coisa? E no final, tem mais. Você quer passar aqui? Deixa eu ver aqui o final. Aí está o que a Maria Alice vai fazer agora, que é o juramento, e depois eu queria fazer só o mantra. Mas eu vou deixar você botar tá. O vídeo primeiro? O vídeo. Você descompartilha então a sua tela? Eu queria que vocês dois falassem o juramento com a espada. E aí tem um livro de presença aí? Nós não temos aqui o livro de presença, mas eu Pode botar só a espada que geralmente eu boto um livro de nefrologia. Olha, a espada, eu não tinha uma espada. Isso. Vou botar aqui o juramento. O pessoal lê. Aí. Faz o juramento aí. Vou voltar aqui. Vou compartilhar agora. Vou colocar a espada no doutor Horácio. Vira a câmera. O Horácio vai ler o juramento. Agora, cadeira 88. Bota no ombro dele, Anissa. Dá para ver? Bota no ombro dele a espada. Para sagrar. Isso. Agora ali. Pescoço do Edson. Juramento do embaixador da creatinina. Isso. Hipócrates, Max Jafé, Paulossi, defender a validade das dosagens da creatinina para possível diagnóstico de doença renal, tanto aguda quanto crônica. Colocarei o resultado da forma CKD para estimar o clearance e assim possibilitar a classificação dos estágios da doença renal crônica, contando com a associação da variação da proteinúria, seja de 24 horas, como em amostra de urina. Não admitirei que as creatininas sejam colocadas em planos inferiores, visto que hoje não ter sido superado por outros marcadores. Entenderei suas limitações e me comprometo a interpretar seus resultados para disseminar seu uso, popularizando suas qualidades entre leigos e profissionais de saúde, atingindo o máximo de pessoa possível. Assim, eu fazendo, serei merecedor da cadeira que eu recebo como embaixador da creatinina. Caso contrário, comprometo-me a devolver o título. Palmas. Palmas. Botou a medalha, Maranhas? Faz uma foto aí depois. Vocês dois. Tá com a medalha, Maranhas? Eu já coloquei a medalha, doutor Horácio. Agora Agora eu vou fazer o juramento do embaixador da creatinina, juro em nome de Hipócrates, Max Jafé e Paulossi, defender a validade da dosagem da creatinina para possível diagnóstico de doença renal, tanto aguda quanto crônica. Colocarei o resultado da fórmula CKD-PI para estimar o clearance
e assim possibilitar a classificação dos estágios da doença, contando com a associação da avaliação da proteinúria, seja de 24 horas com amostra de urina. Plano inferior, visto até hoje não ter sido superado por outros marcadores. Entenderei suas limitações e me comprometo a interpretar seus resultados para disseminar seu uso, popularizando suas qualidades entre leigos e profissionais de saúde, atingindo o máximo de pessoas possível. Assim o fazemos baixar a creatinina, caso contrário, eu o título. Muito obrigada, doutora Edson. Você consegue... Pode tirar uma foto, vocês dois, de medalha, tá? Pois eu te mando, então, Edson. E agora, nós vamos passar, pode passar aqui, Edson? Passa. Hoje eu... Passa o vídeo, por favor. Está conseguindo ver o vídeo? Nós vamos compartilhar aqui. Você precisa descompartilhar o seu vídeo, Edson. Stop share. Não descompartilhar, Edson? Quer que eu tire aqui? Precisa tirar, senão a gente não consegue passar aqui. Como é que eu tiro aqui? Acho que no seu está escrito stop share, qualquer coisa assim. Isso. Aí eu aperto onde? Já tirei? No vermelhinho, compartilhamento, que está escrito aí em cima. New share? Superiores direito, compartilhamento. New share. Lá em cima do lado direito, Edson, vê no vermelhinho, um retângulo vermelho escrito compartilhamento. Stop share, tá aqui. Pronto. Pronto. Consegue ver o nosso agora? Estou vendo. Hoje é o Dia Mundial do Rins e o tema é saúde para todos. E para isso precisamos avaliar como o seu rim está funcionando. Existem exames simples, fáceis e de baixíssimo custo. E eles são a creatinina e o exame de urina. E pode ser feito em qualquer local, em qualquer cidade, em qualquer laboratório. São substâncias que vão medir como o seu rim está funcionando. A maioria das doenças do rim são sem sintomas, não dói, mas trazem uma lesão grave e que vai levar o paciente para diálise ou transplante. Se você tem doença cardiovascular, dose sua creatinina. Se você tem obesidade e faz exames de rotina, dose sua creatinina. Se você tem histórico de doença renal na família, dose sua creatinina. Se você é fumante e faz exames de rotina, dose sua creatinina. Se você tem infecções urinárias de repetição ou cálculos renais de repetição, dose sua creatinina. Se você tem diabetes e faz exames de rotina, dose sua creatinina. Você faz uso crônico de medicação como anti-inflamatório? Dose sua creatinina. Se você está grávida e colhe exames de rotina, dose sua creatinina. Se você tem mais de 60 anos, dose a sua creatinina. Se você tem hipertensão arterial e faz exame de rotina, dose sua creatinina. Dia Mundial do Rim! Ame seus rins! Dose sua creatinina! Está me ouvindo, Melissa? Estou ouvindo. Então, isso aí eu peguei esses itens que vocês escreveram e fiz um mantra.
Isso é de vocês? Isso é teu? Agora já terminou aqui. Eu fiz um mantra disso aí, entendeu? Então, eu peguei todos esses itens. Quando eu dou aula, agora eu falo um e os alunos todos repetem, entendeu? Então, assim como vocês fizeram, eu faço o mantra com eles, entendeu? Edson, nós só temos que lhe agradecer, com imenso prazer que a gente lhe recebe aqui, espero que brevemente você possa vir pessoalmente aqui, né, para que todos o conheçam. Eu levei muitos anos para te conhecer, né, mas que você possa vir pessoalmente e para ver a promessa do Dr. Horácio ser cumprida, de trazer o Kio aqui para o hospital. Mas eu agradeço muito a sua presença, agradeço a aula maravilhosa, todos adoraram. E tenho pedido aí, doutor Tibério, ele está pedindo que ele um dia quer ser o embaixador da creatinina também, viu? Então, depois eu te mando contato dele. Sério, muito obrigada, Edson. Tá bom. Tchau, obrigado por tudo. Horácio, um abraço. Maria Alice, obrigado.